On est à Rio et on est dans la favelas de Chacrina. On va rencontrer une association qui s'appelle l'association Miratus, qui est tenue par Sébastien, qui l'a créée de ses propres mains. Sébastien, c'est le père de Igor Coelho, et Igor Coelho, c'est un Olympien. Il a participé aux Jeux de Rio, il va participer aux Jeux de Tokyo. E o badminton vai também me levar para vários lugares, para a França. O meu sonho é ir para a França e jogar as Olimpíadas pelo Brasil. Favelas à Rio, c'est quelque chose qui nous paraît complètement fou, dangereux. En plus, on nous dit qu'on n'allait pas pouvoir y aller. Finalement, au dernier moment, on peut y aller. Quand on rentre, c'est un quartier comme un autre. Et on arrive jusqu'à ce terrain de sport immense avec des dizaines d'enfants et de jeunes qui sont là pour jouer au badminton. Então, eu sou Sebastião Dias de Oliveira, tenho 54 anos e sou fundador da Associação Miratus de Badminton. É uma instituição que ela tem o esporte de alto rendimento, mas ao mesmo tempo é uma instituição social que ao mesmo tempo capacita atletas de potencial olímpico em um projeto único. Du coup, ce que tu fais avec l'association, ça correspond à l'esprit olympique, à l'idéal olympique. Não tenha dúvida, o espírito olímpico, o ideal olímpico é a gente possibilitar o esporte, a saúde, a superação, o acolhimento, a inclusão de todos os povos dentro do esporte. E eu acredito que, mesmo sendo social, eu acho que a gente tem a mesma direção, que é possibilitar com que aquele que não tenha o talento, ele possa ao menos experimentar e se divertir com o esporte em si. Então, eu acho que estamos no mesmo caminho. Ah là, c'est extraordinaire. Avec la musique et le ballet. Est-ce que tu as ressenti l'effet des Jeux Olympiques de Rio sur la vision du sport des Brésiliens? Et principalement ici, dans ta favelas et pour ton association. Eu senti esse espírito olímpico, foi muito puro o que aconteceu. Eu nunca tinha sentido nenhuma sensação igual. Agora, a absorção desse movimento, ela não se perpetuou. Eu não vi esse resultado a nível de Brasil. Est-ce que tu as encore de l'espoir? Sim, sim. Eu tenho esperança, sim. Eu acho que tem que aparecer vários malucos, pessoas que têm um parafuso a menos para poder mudar todo um sistema que é vicioso, de as pessoas olharem só para o próprio umbigo, não pensar nas outras. Então, quando as pessoas assumem aqui no Brasil determinados cargos, ela, eu quero para mim. E às vezes esquece que tem outras pessoas que fizeram escada para chegar lá e essas pessoas não são atendidas. Badminton no alto nível, você precisa de uma cabeça muito boa. E é o que eu desejo para você, campeão. Valeu. Évidemment. Obrigado. Merci. Sébastien nous a expliqué pourquoi il avait lancé ce centre de badminton, pour contrer toute la délinquance qu'il y a dans sa favelas. Mon arme, c'est ma raquette, c'est la passion du sport. Je veux donner une alternative à cette criminalité. Et donc, il s'est organisé pour apporter cette alternative au crime par le badminton. Et ça a donné des résultats parce qu'il y a 4 jeunes qui ont fait les Jeux panaméricains et qui seront peut-être sélectionnés dans les Jeux olympiques de 2020-2024. Et au niveau international, il est très reconnu maintenant. Nous avons posé nos baskets à Salvador de Bahia. C'est la ville de la capoeira. Pour tout dire, avec les enfants, au début, c'était quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait. Swan, c'était quoi ton impression sur le cours aujourd'hui? Je peux aller sur sportif du monde, hein.